fruto na vide, produto da oliveira pinta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, aleluia, me alegrarei. Oh, aleluia. Alguém sente a presença de Deus aqui essa noite? Estaremos escolhendo agora dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Alguém pode me ajudar aí? E eu gostaria que você se colocasse de pé. Nós já vamos colher as ofertas de dízimos, já vamos orar e já vamos ouvir a palavra de Deus. Nosso amigo Otton Gomes já está com a gente, da Madureira de Resende. Será ele o porta-voz de Deus essa noite. E eu gostaria que você abrisse o seu coração para ouvir a voz de Deus essa noite. Alguém, por gentileza, fique à vontade, Cornélio, já pode passar, enquanto eu vou orando aqui para a gente ganhar tempo. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Jesus, por essa presença maravilhosa neste lugar. Jesus, chegou o momento de ouvirmos a Tua palavra. Portanto, fala conosco, Pai, de maneira poderosa, clara, concisa aos nossos ouvidos. Usa uma vez mais o Teu servo, assim como o Senhor o tem usado, de maneira poderosa. Ó Pai, toda resistência do coração humano à Sua palavra, toda aversão à Sua palavra essa noite, seja destruída, seja desfeita, e que os corações estejam receptivos à Tua palavra. Obrigado, Deus, pelas ofertas essa noite, pelos ofertantes. Continue derramando a Tua graça, a Tua glória, o Teu poder, em o nome de Jesus. Amém. Otton Gomes. Meus irmãos, a paz do Senhor, amém? Pode se sentar, fique à vontade. Eu quero, nessa noite, agradecer a confiança. Presbítero Geiel, que Deus abençoe, tá? Muitíssimo. Estamos vindo de uma viagem, mas eu sei que vocês vieram com uma expectativa grande, eu também vim com uma expectativa muito grande, e tenho certeza que nessa noite Deus vai falar já está falando poderosamente aos nossos corações, através dos louvores, através de tudo aquilo que nós temos feito, dos nossos cultos individuais. Vou pedir para algum dos músicos, se puderem estar me ajudando aqui com o fundo, por favor, tá? E, enfim, estou feliz. Trago um abraço do meu pastor, Davi Cabral Júnior, ali de Resende, Assembleia de Deus Ministério de Madureira, e eu tenho certeza que o pastor desta igreja também se sente abraçado, mesmo não estando aqui. Sou grato a ele indiretamente pela confiança. Como disse, ele não está aqui, mas parte da minha presença aqui se deve à confiança que ele depositou em mim. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, Evangelho de Jesus Cristo, aos irmãos que também assistem pela internet, que Deus abençoe de uma forma toda especial. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 14 em diante. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 14. Quem já achou diz amém. Façamos a leitura. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Pulemos para o versículo de número 25. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo,
eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem, ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Redobre a sua atenção aqui por um instante, por favor. Talvez você já saiba do que eu vou te dizer. Se você não sabe, vou te agregar. Se você já sabe, vou relembrar. Talvez quando você olha para a Bíblia, se você é um estudioso, um leitor da Bíblia, não precisa ser tão estudioso para fazer essa pergunta. Talvez você, olhando no Novo Testamento, se perguntou algumas vezes, ora, se Jesus é um, se a vida de Jesus fora uma, se o ministério de Jesus foi um, qual era a necessidade de se agregar na Bíblia 4 evangelhos? Se a obra de Jesus foi unitária, individual, não no sentido dele estar sozinho, mas no sentido dele ser um só, para quê? Por quê? Qual é a razão, o motivo pelo qual 4 homens, e você sabe quais são, Mateus, Marcos, João e Lucas, se debruçam a redigir sobre a vida de Jesus? Me permita fazer uma dinâmica. Quando nós observamos qualquer evento, objeto ou qualquer coisa que seja, por incrível que pareça, nós estamos enxergando algo, e neste algo que nós estamos enxergando, há uma subjetividade. Tudo que olhamos, tudo que aprendemos, tudo que vemos, tudo que enxergamos, tudo que ouvimos, pode não parecer, mas quando entra em contato com a nossa consciência, passa pela nossa subjetividade. Quer ver um exemplo? Se eu e você, ao sairmos, Deus me livre, mas ao sairmos dessa igreja, presenciarmos, testemunharmos um acidente, eu e você estamos diante de um evento, mas iremos reportar este evento de maneira diferenciada. Ou seja, a nossa colocação diante do evento e o nosso ponto de vista e a nossa proximidade vão nos fazer com que eu e você, mesmo que o evento for o mesmo, tenhamos diferentes interpretações do evento. Ficou claro? Você levanta a sua mão se isso ficou claro para você. Evangelho é a mesma coisa. A vida de Jesus fora uma, o ministério de Jesus foi um. Só que estes homens estavam posicionados diante deste ministério e diante desse Jesus com peculiaridades. Mateus vai escrever para os judeus, Marcos vai escrever para o público de Roma, Lucas vai escrever para o público grego e João vai fechar escrevendo para um público mais universal, sendo o último evangelista a escrever o seu evangelho. Só que nós estamos diante do evangelho de Marcos. E eu quero me ater aqui, neste contexto, e talvez você também não saiba disso, mas Marcos se chamava João Marcos. E aí, para não confundir, certamente, a literatura optou por Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Talvez você sabe, como eu sei, que o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, é o menor dentre os 4. Ele possui 16 capítulos. Ele é uma síntese ou uma compilação de todos os feitos de Jesus. Se você for no último versículo do Evangelho de Jesus, de João, você vai ver que a declaração de João, na minha opinião subjetiva, é a mais linda de toda a Bíblia. João vai dizer que se ele fosse registrar todos os eventos, todas as obras, todas as ações, todos os ensinamentos e todos os milagres de Jesus no papel, ele cuidaria para que no mundo todo da época não houvesse papel suficiente para registrar todas as maravilhas que Jesus realizou. Marcos vai pegar todo esse complô de maravilhas, de milagres, de ensinamentos, vai compilá-lo em 16 capítulos. Para quem Marcos escreveu? Para os romanos. A gente tem que entender quem eram os cristãos romanos. Até porque, hoje em dia, a igreja ela é uma instituição universal. Uma instituição universal porque nós temos ela no mundo todo. Só que à medida que a igreja avança, preste atenção nisso. À medida que a igreja avança, ela encontra com novas culturas. Concorda comigo ou não? A cultura de uma igreja na Índia não pode ser a mesma que uma igreja no Brasil. Eu não estou falando de cumprimento de princípio bíblico. Eu estou falando de cultura, de adoração, de louvor, de culto.
A ideia do Evangelho de Marcos é uma cultura romana. E a cultura romana é prática, é pragmática e é objetiva. Ou seja, os romanos, preste atenção, não priorizam o falar. Os romanos priorizam o fazer. Os romanos não priorizam o discurso. Os romanos priorizam a atitude. Eles vão no contrapé dos gregos. Por isso que a cultura greco-romana, ela é uma fusão muito interessante. Porque ela lida com uma cultura que é pragmática, que é prática, do fazer, do agir, com uma cultura que é intelectual, do pensar, do raciocinar, do filosofar. Você está comigo ainda? Levanta sua mão, por favor. Aí João Marcos vai escrever, redigir este evangelho maravilhoso. E ele vai situar Jesus e as suas obras muito repentinamente. Quer ver só um negócio? Se você chegar em casa e ler o evangelho de Marcos, você não vai tomar muito tempo. Você vai ler muito rapidamente, é um evangelho curto. Só que se você não se ater, você vai perder a ideia de onde Jesus estava, de onde Jesus está e onde ele vai estar. Porque o evangelho de Marcos é muito dinâmico. Ele não vai restaurar todo o conteúdo como fez Lucas. Lucas vai falar do lugar, Lucas vai falar das culturas, Lucas vai falar da árvore genealógica, Marcos não. Agora a gente coloca de um lado o evangelho de Mateus e de outro o evangelho de Marcos. No evangelho de Mateus, Jesus é tratado como rei. No evangelho de Marcos, Jesus é tratado como servo. No evangelho de Lucas, Jesus é tratado como um viajante que peregrina por toda a região da Palestina, operando maravilhas e sinais. No evangelho de Marcos, Jesus é tratado como servo. No evangelho de João, Jesus é tratado como um filho de Deus, com uma essência divina dentro de si, com uma essência teocêntrica dentro de si. E no evangelho de Marcos, Jesus é tratado como servo. A ideia do servo é fazer. Jesus faz, Jesus age, Jesus atende as pessoas, Jesus soluciona problemas. A ideia do Jesus apresentado em Marcos é um Jesus que soluciona problemas, um Jesus que vê o cego e faz com que ele enxergue, um Jesus que visualiza um paralítico e faz com que ele ande, um Jesus que vê uma multidão faminta e a alimenta, um Jesus que vê uma pessoa que não pode ouvir e concede a ela a audição perfeita, um Jesus que vê oprimidos e os liberta, um Jesus que vê pobres e os auxilia, um Jesus que vê andarilhos e os auxilia, os ajuda, um Jesus que vê a necessidade e não deixa as necessidades permanecerem, mas atende todas elas, de todas as pessoas, de todas as naturezas. O Jesus de Marcos é um Jesus que faz. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora. Aqui fecha a introdução. O Jesus de Marcos não é ativista, porque o ativista só faz, mas não sabe por que está fazendo. O Jesus de Marcos não é o Jesus ativista, porque ativista defende causa, e Jesus não veio defender causa. Até porque se Jesus tivesse vindo defender uma causa, Jesus não teria morrido. Porque quem defende causa não aceita perder. E Jesus aceitou perder para fazer a gente vencer. Jesus aceitou morrer para fazer a gente viver. Jesus aceitou ser entregue numa cruz para nos entregar as mansões celestiais. Se Jesus estivesse fixado numa causa, Jesus não teria feito o que ele fez. Ele seria apenas mais uma Mahatma Gandhi, ele seria apenas mais uma Madre Teresa de Calcutá, mas eu glorifico a Deus que Jesus não veio defender uma causa, Jesus não veio defender uma ideologia. Jesus veio abrir o caminho que estava fechado. Jesus veio desfazer as correntes, Jesus veio quebrar as barreiras, Jesus veio tirar os empecilhos, Jesus veio simplesmente construir a ponte que ninguém poderia construir, tirando-nos da terra, da realidade miserável do pecado e nos colocando na realidade graciosa do céu que está preparado para nós. Esse é o Jesus de Marcos, o Jesus que não é ativista. Porque entenda, o ativista ele não tem consciência. O ativista ele só faz, ele elabora. O ativista ele só trabalha. O ativista usa a força dos seus braços. E a nossa geração é uma geração que precisa cuidar muito para não virar ativista. Porque nós criticamos tanto a ideologia das pessoas que defendem suas causas. E quando nós tentamos partir ou transferir ou traduzir algo para a nossa realidade, nós acabamos virando ativistas cristãos. E não existe essa terminologia.
Se Cristo como modelo não foi ativista, eu como cristão não posso ser. Jesus não foi um ativista que só fazia. Jesus queria conscientizar as pessoas, e isso é diferente. Você não é um ativista que só faz, porque essas pessoas dependem apenas do seu auxílio. Quando o seu auxílio não vier, elas vão desviar. Se as pessoas dependem apenas da sua força, quando você não tiver forças, elas vão se esvair. Se as pessoas dependem apenas daquilo que tu faz por elas, quando você não fizer, elas já não vão mais querer se aproximar da ideia do que é o Evangelho. Você não deve apenas fazer, entregar, se doar. Você deve conscientizar as pessoas. Porque mesmo que você ainda não tenha forças para continuar com elas, elas saberão caminhar com seus próprios pés. Porque você não apenas deu um mapa, você deu um mapa e falou, é por aqui que você vai, é dessa forma que você age, é dessa maneira que você caminha. Conscientize as pessoas, conscientize seus amigos, conscientize seus vizinhos, conscientize seus familiares. Gente para pregar tem muito, mas gente para conscientizar tem pouco. Hoje talvez você não vai sair daqui como pregador, mas você vai sair daqui como conscientizador. Talvez você não saia daqui como ministro de louvor, mas você vai sair daqui como conscientizador. Talvez você não saia daqui querendo realmente fazer aquilo que você pensava que poderia fazer, mas eu estou aqui para te dizer que o poder de conscientizar as pessoas é muito maior do que o de pregar. O poder de conscientizar as pessoas é muito maior do que o de louvar. O poder de conscientizar as pessoas é muito maior do que o de pastorear. O poder de conscientizar as pessoas é dado por Deus. O Espírito Santo vai revelando, vai transformando, vai agindo, vai trabalhando, e você hoje não vai ser não, você já é uma ferramenta levantada por Deus para conscientizar o mundo que está caído, o mundo que está perdido, o mundo que está voltado para as coisas ruins. Você vai ser um conscientizador. Jesus era isso. E aqui Jesus encontra com a seguinte situação. Se nós voltarmos um pouco no início do capítulo 9, uma passagem muito linda, marcante, você conhece tanto quanto eu. Jesus está no alto de um monte. Nesse alto desse monte acontece uma das cenas mais lindas dos evangelhos, a transfiguração. Jesus ele vai transfigurar-se em luz. Seu corpo vai iluminar o pico daquele monte. E do lado dele vão surgir, respectivamente, o representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias, e Jesus no meio deles. Ou seja, a cena era maravilhosa. Tivemos ali Elias, não morrera, fora transladado. Moisés morrera, mas seu corpo fora transladado pelos anjos, quando estes disputaram com os anjos das trevas o seu corpo, e você conhece muito bem essa história. No cume do monte, este é o cenário. Jesus se transfigurando, Moisés e Elias. Quem estava com ele? Os principais discípulos, Pedro, Tiago, João. Pedro, Tiago, João, Elias, Moisés e Jesus. Temos aqui, num lugar geográfico, no mesmo lugar, personagens do Velho Testamento, de diferentes épocas, de diferentes milênios, presentes no mesmo ambiente. Isso aqui já é motivo para você glorificar a Deus, porque isso aqui para mim é uma coisa que não tem sentido, e eu glorifico a Deus por isso, porque a Bíblia em certos momentos, ela desafia aquilo que eu acho que tem sentido, para me mostrar que o verdadeiro sentido não é aquele que eu acho que a passagem tem, mas é aquilo que ela me propõe a pensar, a crer e a acreditar. Isso faz de mim um crente, eu não sei você, isso faz de mim um crente. Só que tem outro cenário, não é só em cima do monte, o cenário agora é de baixo. Quantos discípulos estavam com Jesus? 3. Então não eram todos. Tinha gente lá embaixo, concorda comigo? Os principais estavam em cima, só que os outros estavam embaixo. Bartolomeu, Tomé, os outros, os demais. O cenário embaixo era um cenário de muita gente, aglomeração. Uma grande multidão estava lá. Ou seja, embaixo nós temos os demais discípulos e nós temos uma grande multidão. De repente, vai surgir um pai. Esse pai, ele certamente teve um grande esforço para chegar até ali. Sabe por quê? Porque o filho deste pai não era qualquer pessoa. Era uma pessoa deficiente. A deficiência era espiritual, mas ela se traduzia no físico. Aquele menino não podia falar e não podia ouvir. Eu sei que nós estamos numa era graciosa, onde nós temos as libras e outras técnicas de inserção social. Mas nessa época, ser surdo era sinônimo de ser isolado. Ser mudo era sinônimo de ser isolado. Imagine você ser surdo e ser mudo. Você era um isolado social. Você vivia à margem da sociedade. Só que tem um porém. Ele era surdo, ele era isolado,
ele era esquecido, ele era mudo, perturbado por um espírito maligno. Mas tem um porém, ele tinha um pai. Ele era jogado à margem da sociedade. Talvez ele não tinha nem amigos, mas ele tinha um pai. Talvez quando ele chegava nos lugares, ele não podia sequer interagir com as pessoas, mas ele tinha um pai. Ele não era considerado por ninguém, mas ele tinha um pai. Problemas ele tinha, mas um pai ele também tinha para auxiliá-lo a encarar a possibilidade de que os problemas dele estavam com os dias contados. Sabe quem auxilia ele? Pega isso aqui que eu vou dizer. Não é o amigo, não é o irmão, é o pai. O pai estava debaixo do mesmo teto. Na hora do vamos ver, na hora do aperto, quem ajudou ele não foi qualquer um do lado de fora, mas foi quem estava com ele todo dia. Para de valorizar a gente que chegou ontem. Para de valorizar a gente que apareceu do nada. Não que essas pessoas não possam ser bênção de Deus sobre a tua vida, mas por favor, não troque pessoas que já estão contigo há um tempão, tentando fazer você ser um vencedor, te ajudando no teu propósito, te apoiando no teu ministério, por gente que surgiu ontem. Tem gente que está pertinho, mas do mesmo jeito que queria te ajudar 10 anos atrás, está tão afim de te ajudar no dia de hoje. Gente que não está afim de ver um momento seu, gente que quer te ajudar numa vida toda de propósito, de obra de Deus, de propósito com Deus, de ministério. Porque a gente tem uma volatilidade muito grande. Quer ver o seguinte? Há um ano atrás, o seu ciclo de amizade era o mesmo que é hoje. Vou repetir. Há exatos um ano atrás, o teu ciclo de amizade era exatamente igual o que é hoje? Não. Seus amigos de escola passada, seus amigos, enfim, eles são exatamente os mesmos hoje? Não. E você não tem que achar isso normal, porque isso não é normal. Volatilidade de relacionamento é uma crise dos dias de hoje. Porque eu só quero me relacionar com as pessoas enquanto elas têm alguma coisa a me oferecer para atender uma necessidade minha. Ei, lá fora pode ser assim, mas aqui dentro não. Lá fora tu tem amigo, aqui dentro tu tem irmão. Lá fora tu tem conhecido, aqui você tem gente com aliança. Lá fora você tem gente que você vê só de ouvir falar, mas aqui você tem gente que simplesmente vai passar toda a eternidade contigo no céu. Pelo amor de Deus, reforce suas alianças aqui dentro. Tem muita gente priorizando amizades lá e descartando irmandade aqui. Aqui dentro a ideia de amizade é muito pouca. Se eu te considero amigo, eu não sou nada de você. Mas se eu te considero irmão, o que me liga a você é a aliança. E a aliança ninguém rompe. A aliança é pacto. A aliança é irrompível. A aliança é inquebrável. A aliança é interminável. O que eu tenho com as pessoas de fora lá é só afeto. Mas o que eu quero ter contigo aqui hoje é aliança firmada, propósito, pacto, comunidade. É isso. A igreja é isso. Agora veja só. O pai desse menino desloca o menino até o lugar em que ele esperava que Jesus estava. Irmão, vamos ser sinceros. O pai desse menino não teve auxílio de ninguém. Não teve ajuda de ninguém. E ele estava levando sozinho um menino que era deficiente e perturbado. Facilidade ele não teve. Quem que ele estava procurando? Jesus. Só que quando ele chega na parte de baixo do monte, aonde que eu disse que Jesus estava? No cume. Então peraí, ele não encontra Jesus de primeira. E o texto me dá a ideia para pensar assim. Ele não visualiza a pessoa de Jesus de primeira, num primeiro instante. O que você acha que ele pensou no momento? Ai, não vai ser hoje. Não vai ser hoje que a adversidade vai sair da minha casa. Não vai ser hoje que a cura pela qual eu tenho pedido vai ser entregue. Não vai ser hoje que a minha bênção, que eu estou tão esperando por ela, vai chegar. Sabe qual é o sentimento que ele sente? Frustração. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: a pessoa que você veio procurar não está.
o único que pode realizar o milagre na vida do teu filho não está presente. Faz o seguinte, pega o menino e volta para casa. Pega o teu problema e volta para casa. Pega a tua adversidade e volta. Pega aquilo que está te afligindo e retorna. Porque aquilo que está te afligindo vai continuar a te afligir. Aquilo que está sendo motivo de perturbação na tua casa vai continuar sendo motivo de perturbação na sua casa. Aquilo que tem afligido a tua alma, aquilo que tem impedido você até de dormir uma noite tranquila de sono, vai fazer você continuar tendo uma vida turbulenta. Posso te dizer algo? Para as pessoas que não vivem o que você vive, para as pessoas que não enfrentam os dramas que você enfrenta, para as pessoas que não lutam as lutas que você luta, é muito fácil olhar para você e falar que dá para você aguentar mais um pouco. Você não pegou, né? Você está escutando gente que não sabe o que tu passa, dizendo que você tem que aguentar. Você está escutando muita gente que não enfrenta o que você enfrenta, dizendo, dá para você ser mais forte. Você está escutando muita gente que não vive o teu dia a dia, dizendo, você está se vitimizando. Gente que não tem a ideia pelo que você passa, não pode opinar na tua vida. Tem que entrar por aqui e sair por aqui. Ouça gente que está perto de você, gente que enfrenta o que você enfrenta, gente que passa por aquilo que tu passa. Porque ele pode até não ter ministério, mas ele tem credibilidade para falar de você. E não falar de você para os outros, mas falar de você para você. Entenda isso, pelo amor de Deus. As pessoas que estavam ali não tinham a noção do que aquele pai enfrentava, mas se achavam no direito de opinar sobre a vida dele. Elas não tinham a noção do que aquele pai enfrentava, mas achavam que poderiam dizer para ele que ele poderia voltar. Escute, é gente que não sabe de nada, mas acha que pode dizer tudo. É gente que não sabe a mínima, mas acha que pode dizer o que quiser sobre você. Entenda algo aqui. Ele se esforçou para chegar. Pega isso aqui. Ele se esforçou para chegar, mas ele tinha que se esforçar muito mais para ficar. Porque no caminho, o caminho foi difícil, mas ele estava sozinho. Ninguém estava lá para encher o saco dele. No caminho, ele teve dificuldade, ele suou a camisa, mas não tinha ninguém para jogar a conversa fora com ele. Às vezes, o caminho é difícil, mas ele fica muito mais difícil com a companhia errada. Às vezes, o caminho que já é complicado, ele fica ainda mais se você escolhe as companhias erradas. Otto, mas eu estou no caminho certo. Eu estou no caminho correto. Pois é, mas estar no caminho certo não significa nada se você está com as companhias erradas. Tão ruim quanto quem está no caminho errado é quem está no caminho certo, mas não sabe escolher as amizades. Quer que eu te diga algo? Não adianta nada estar no caminho certo se você não chega no destino. E se você está no caminho certo e não chega no destino, o problema não é o caminho, o problema é quem está andando contigo. Porque quem está andando contigo, você não está percebendo, mas está fazendo de tudo para você desanimar. Você não está percebendo, mas está fazendo de tudo para você parar. Você não está percebendo, mas está fazendo de tudo para você voltar. Ei, a partir de hoje, o mesmo Deus que te inspirou a escolher os caminhos certos, vai te inspirar a escolher as pessoas certas para andar no caminho certo. Você não vai parar por gente que só joga a conversa fora, não. Você não vai parar por gente que não tem sabedoria de Deus na hora que abre a boca. Hoje, a partir de hoje, você estava só andando com gente que anda com a boca aberta, mas hoje você vai andar com gente que anda com o joelho dobrado. E aí você vai ver a diferença na tua vida ministerial. Aí você vai ver a diferença na tua vida familiar. Aí você vai ver a diferença na tua vida em todos os setores. O problema é que a gente quer podar para crescer o que tem que ser cortado para queimar. Olha o silêncio, ó. O problema é esse. Não, eu quero podar porque eu ainda tenho esperança de que ele ou ela pode ser útil na minha vida ministerial. Não. Jesus está te dizendo, não trate como Pedro quem é Judas. Porque Pedro negou, mas se arrependeu. Judas traiu, mas se matou. Não troque, pelo amor de Deus, gente que até erra, mas está a fim de se reconsertar. Gente que até erra, mas está a fim de tentar de novo. Gente que até erra, mas ainda está a fim de andar com você. Ainda está a fim de se redimir com você. Ainda está a fim de não estar apenas no banquete da vitória, mas também no caminho até chegar a ela.
E o pai do menino chega. Jesus não está lá, né? E todos tentam desanimá-lo. Ei, escute o que eu vou te dizer aqui. O pai do menino teve que ter atitude. Concorda comigo? Teve. O pai do menino teve que ter coragem. Concorda comigo? Claro. O pai do menino teve que ter força. Claro. Só que não adianta de nada você ter coragem, força e atitude se você não tem paciência. Atitude para ir. Força para pegar o menino. Coragem para enfrentar o caminho. E paciência para ficar enquanto Jesus não desce. Jesus não tá, vou voltar. E volta com um bicão do tamanho da grau. Não. Da mesma forma que Deus está te dizendo, a bênção está preparada, Ele também está te dizendo, aguente o chá de cadeira que eu vou te dar. Porque aí eu vou entender se você está maduro ou não para receber o que eu tenho para você. Aplauda o nome de Jesus, por favor. Eu não vim aqui para gritar. Eu não vim aqui para cuspir em você. Eu vim aqui para uma maneira muito serena te dizer o seguinte: a tua bênção só depende de 4 coisas. Força sim, coragem claro, energia óbvio, mas paciência para esperar o momento certo da bênção chegar, da tua maturidade chegar, porque quando a tua bênção encontrar a tua maturidade, ninguém vai te segurar, o sobrenatural vai ser vivido por você, você vai romper barreiras, vai quebrar correntes, Jesus vai à tua frente, almas vão ser ganhas, o reino vai avançar, irmão, Deus vai te usar tremendamente. Entenda, quando a tua bênção encontrar com a tua maturidade. A bênção é o que está vindo, a maturidade é você que vai construir, desenvolver. O pai do menino chegou. Sabe por que a paciência é tão ruim? Sabe por quê? Porque ela envolve ouvir aquilo que a gente não espera ouvir. E pior, de quem a gente não espera ouvir. A paciência não tem a ver com estar aqui com o microfone na mão. A paciência tem a ver com estar sentado aí esperando o momento certo. A paciência não tem a ver com o teu rosto estampado num cartaz. A paciência tem a ver com o momento da honra. Aguardar o momento certo que Deus tem reservado para te honrar. Porém, se fosse só isso, estava bom. Deus vai permitir que pessoas, ao longo do teu caminho, liberem palavras que você não esperava que elas iriam liberar. Gente que de alguma forma, usando a sua língua, vai tentar, de algum modo, fazer você desanimar. Ei, o inimigo não tem que quebrar o carro do ano que está na tua garagem. O inimigo não tem que abrir um buraco no teto da tua casa. O inimigo não tem que te encher de chaga igual fez Jó. O inimigo só tem que fazer você desanimar. Se ele fazer isso, irmão, esquece. O inimigo tem um papel na tua vida, te fazer desanimar. Porque quando você desanima, você não tem força para mais nada. Você faz no automático. Você não está pegando, né? Você faz no modo automático. Você liga o modo automático e vai. Irmão, crente no modo automático não serve para nada. Se hoje você entrou no modo automático, você vai reativar esse modo manual aí. Você vai saber o porquê que você está fazendo, porquê que você está orando, porquê que você está buscando, porquê que você está pregando, porquê que você está louvando. Você não vai sair no modo automático, não. Deus está dizendo, o inimigo tentou te desanimar, mas hoje eu vou te dar uma injeção de ânimo que você nunca tomou. Você vai sair daqui com uma coragem, um revestimento. Você vai sair daqui não pensando quantos vieram e quantos não vieram. Você vai sair daqui pensando quanto você pode trazer na próxima. É isso. Agora o cenário: Pedro, Tiago, João, Jesus em cima e os demais embaixo. Aí o pai do menino pensa assim: Jesus não está, só que tem discípulo dele aqui. Jesus está lá em cima. Irmão, se você não pegar essa alegoria, você tem que fazer curso de teologia. Aqui tem curso de teologia, não tem? Você vai fazer então, em nome de Jesus. Isso aqui é tipologia. A coisa mais natural da Bíblia é a tipologia. É natural. Não precisa nem ser forçado. Quem estuda sabe. Jesus está lá em cima. Só que tem discípulo dele aqui embaixo. Quem poderia fazer está lá em cima. Mas quem tem a mesma unção do que está lá em cima está aqui embaixo. Jesus tem poderio para realizar, supremacia para delegar, força do céu para libertar, mas quem também tem todas essas coisas está aqui pertinho de mim.
Jesus, ele não terceiriza nada, exceto o seu poder. Ai, não pegou. Ei, as vestes brancas que Jesus teve, você não tem. O sangue dele derramado, tu não precisa mais derramar. A cruz que ele carregou, você não vai ter que carregar, porque nada disso é terceirizado. Mas o poder dele, ele fez questão de dizer: e vocês, se acreditarem em mim, farão as mesmas coisas que eu fiz, e ainda farão maiores. Sofrimento não vem de baixo para cima, de cima para baixo. Sangue derramado não vai vir mais de cima para baixo. Gritos, rancor, não vai vir mais de cima para baixo. Mas o poder do céu, quando o véu se rasgou, ele estava simbolizando justamente isso. Eu poderia liberar minha ira sobre vocês, mas como meu filho se entregou, eu vou liberar poder, eu vou liberar graça, eu vou liberar misericórdia. Do mesmo lugar que estava vindo a ira, veio graça. Do mesmo lugar que estava vindo o juízo, veio perdão. Do mesmo lugar onde viria uma mão pesar sobre nós, veio as duas abertas para nos abraçar, irmão. Se isso aqui não te emociona, você tem que se converter de novo. O problema não está na mensagem. Se isso aqui não te comove, você tem que se converter de novo. O problema não está no pregador. Se isso aqui não te comove, o problema não está no culto. O problema não está no líder. O problema está em você. Se apaixone de novo por essa ideia. Porque não foi banco de igreja, não foi pregação de pastor, não foi estrutura de templo, mas foi a graça do evangelho que te fez se chamar um cristão convertido. Eu vou esperar, porque ninguém que está aqui sabe o que eu enfrento. Eu vou esperar, porque esses faladores não sabem o que eu passo na minha casa. Eu vou permanecer, porque aqui só tem língua funcionando, mas não tem nenhum joelho dobrado ao meu favor. Eu vou esperar, porque enquanto Jesus não descer, eu não volto de onde eu vim, porque eu não quero voltar envergonhado. Eu só volto com o meu filho curado, liberto, porque é isso que eu quero. Otto, mas você falou dos discípulos. Pois é. Os discípulos podiam ajudar sim ou não? Os discípulos podiam ajudar sim ou não? Mas eles não conseguiram. Porque eles tinham poder. Mas ter o poder não é tudo. Quem conhece a Shell V-Power, uma das redes de postos de gasolinas mundiais, o slogan da Shell V-Power é o seguinte: poder. E talvez isso vai resumir a mensagem. Quem diria? Poder não é nada sem controle. Quer ver um negócio? Rede de instalações elétricas, exemplo clássico. A energia elétrica é um poder muito grande. Mas se ela não fosse distribuída, você não ligava a Netflix na sua casa. Se ela não fosse bem distribuída, teu Wi-Fi não funcionava. Se ela não fosse distribuída, você não fazia pipoca no micro-ondas. Poder não é nada sem controle. A fonte é lá, mas o poder de administrar está em mim. A fonte é lá, mas o poder de controlar está em mim. O poder de Deus não vem com inconsciência. O poder de Deus não deixa ninguém inconsciente. O poder de Deus, muito pelo contrário, ele dá uma consciência que tu nunca teve. O poder de Deus não desliga o teu cérebro. O poder de Deus amplia ele. O poder de Deus não enfraquece a tua mente. O teu poder, ou melhor, o poder de Deus, Romanos 12:2, renova ela, para que através da renovação dela, você transforme o mundo e não se conforme com ele. Poder não é nada sem controle. Otto, por que você está dizendo isso? Porque os discípulos estavam lá. Agora a cena em presbítero é incrível. Eu acho até engraçado. Por quê? A gente já falou dos discípulos. A gente falou do pai do menino. A gente falou do menino. E eu não queria, mas a gente tem que falar dos mestres da lei. Eles aparecem lá também. Multidão, discípulo, mestre da lei, elementos dos evangelhos que você conhece. E aí, os mestres da lei, quando eles aparecem nos evangelhos, com exceção de Nicodemos e futuramente de Gamaliel, que são 2 pontos fora da curva, quem estuda sabe o que eu estou falando,
eles ou aparecem para atrapalhar, ou eles aparecem para atrapalhar. Ou eles aparecem para ser um calo no sapato, ou eles aparecem para ser uma pedra no sapato. Eles nunca querem ajudar, eles só querem. Eles nunca querem colaborar, eles só querem comentar. Eles nunca querem botar a mão na massa, eles querem sempre opinar como que está o estado dessa massa. Já viu aquele tipo de pessoa que passa perto de um buraco e fala, alguém vai cair aí, hein? Aí depois ele passa de novo, alguém vai cair aí, hein? Aí depois ele passa de novo, e alguém caiu, e ele fala, eu avisei que alguém ia cair aí, e vai embora. Não olha para o lado, que eu sei que você conhece algum tipo de pessoa no seu ciclo familiar, de amizade, que é exatamente desse jeito. O cara é um diploma, é graduado em falar de tudo, mas ele está no ensino fundamental quando o assunto é resolver os problemas. Pegou ou não pegou o que eu falei? A ideia dos mestres da lei é essa, são faladores, são desenvolvedores de discurso. E aí eles chegam para atrapalhar. Sabe o que eu imagino? Os discípulos estavam, presbítero Giel, no interim de tocar o menino, de libertá-lo. Só que nesse interim, quem que aparece? Os mestres da lei. O problema não é só os mestres da lei, você vai ver que não é. Porque os discípulos, eles estavam indo para realizar o milagre, porque eles tinham o mesmo poder que Jesus. Você lembra disso? Só que quando os mestres da lei aparecem, o que era para ser ação, vira diálogo. O que era para ser trabalho, vira falácia. O que era para ser atitude, vira debate. Ou seja, eles tinham poder para orar, mas estavam usando as suas forças para debater. A minha geração peca muito, não porque não tem poder, mas porque desvia o seu poder, desvia a sua força, desvia a sua capacidade, não às vezes de repente para orar, mas para ganhar discussão nas redes sociais. A minha geração prioriza o ganhar debates do que o ganhar almas. Irmão, perco 10 debates se preciso for, mas se através da minha vida uma vida foi salva, fiz meu trabalho. Perco as discussões que for, mas se através da minha vida uma vida for edificada, fiz meu trabalho. Perco o debate que for, mas se através da minha vida uma for arrancada do fogo do inferno e colocada nas mansões celestiais, meu trabalho está feito. Eu posso ser envergonhado por perder um debate, mas eu não quero ser envergonhado por perder uma batalha espiritual. Coloque isso como prioridade na sua vida. Os discípulos, isso aqui é muito forte, desviam a sua atenção. O pai do menino fica jogado com o menino, e os discípulos ficam discutindo com os mestres da lei. Vou falar bem baixinho. Percebe que enquanto tem gente precisando da gente, a gente está usando a nossa força para discutir com os outros o que tem e o que não tem que ser feito. Enquanto tem gente gritando, a gente prefere se desviar para um lado aonde é mais confortável, porque a discussão é mais confortável do que a batalha. A falácia é mais confortável do que a guerra. A conversa é mais confortável do que a linha de frente. Mas em nome de Jesus, se você entrou hoje aqui com essa problemática, com esse déficit, hoje você vai voltar a pegar a espada na mão, porque guerreiro não tem que comentar que o exército é mais forte. Guerreiro tem que lutar, tem que guerrear, tem que pelejar, tem que saber que o que vale é o que está nos esperando à frente. O desafio, a luta, a batalha. Nós não vamos mais ficar no quarto de guerra discutindo qual é a estratégia, mas nós vamos partir para uma luta que nós já sabemos que somos mais do que vencedores. E aí, o erro dos discípulos, irmão, quem se considera uma pessoa ministerial, uma pessoa que tem ministério, aqui, não, você levantou a mão, você tem que se converter de novo, pelo amor de Deus. Quem tem ministério aqui,
Ai, meu Deus do céu. A ideia do ministério pega bem de maneira fixa nesse texto, porque é o seguinte: os discípulos, eles estão gastando energia, só que eles estão usando a língua e não o joelho, para conversar, para debater, enfim. Enquanto tem muita gente precisando de você, tem gente que quer te atrapalhar descaradamente. Porque o objetivo dos mestres da lei era tirar a atenção dos discípulos. Se os discípulos saíssem do inteirinho da atenção, acabou. E não deu outra. Eles não conseguiram curar o menino. Otto, mas me explica isso. Eles tinham poder para curar, mas não conseguiram. Eles tinham poder para libertar, mas não conseguiram. Eles tinham poder para mudar, para converter a vida daquele menino, mas não o fizeram. Simplesmente porque estavam no lugar certo, estavam perto da situação, mas estavam voltados ao mero diálogo. O evangelho precisa voltar a ser mais prático. Nós que o recebemos, precisamos voltar a ser mais práticos, voltar a ser mais pragmáticos. Pregações de 60 minutos, pregações de 120, amém, glória a Deus por isso. Mas o evangelho ainda é o cego entrando cego e saindo vendo. O evangelho ainda é o surdo entrando surdo e saindo ouvindo. O evangelho ainda é o paralítico sendo carregado e voltando com os próprios pés para casa. Irmão, eu não quero saber se você é arminiano, se você é calvinista. Não que isso não seja importante, isso só não é crucial, isso só não é primordial. Se você crê no Jesus que eu creio, e sobre as suas veias tem o mesmo Espírito, sobre a sua mão tem o mesmo poder, vamos fazer o seguinte: eu que sou calvinista e tu que é arminiano, partiu entregar uma cesta básica para um mendigo, partiu orar para um cego para ele enxergar, partiu visitar um asilo. Deus está sentindo falta de uma igreja unida em ação. Aleluia. Jesus vai descer, né? Graças a Deus, agora, finalmente. Ó, vamos voltar? Ó quem apareceu. O pai do menino, com o menino, a multidão, os discípulos, os mestres da lei. Olha a paciência que tu tem que ter para aguentar diferentes tipos de pessoas, enquanto Jesus não aparece. Escuta o que eu vou te dizer. Se o pai do menino resolve ouvir uma dessas pessoas, ele voltava. Jesus curou muito surdo ao longo da história, não é verdade? Mas hoje ele está dizendo o seguinte: vira surdo, senão você para. Jesus curou muita gente que não podia ouvir ao longo da história, mas hoje ele está dizendo: para de ouvir essa gente, senão você nunca vai chegar naquilo que eu preparei para você. Jesus curou muita gente que não podia ouvir, mas hoje ele está dizendo o seguinte para você: quer perder algo para algumas pessoas? Perca a audição para elas. Faz de sons, pode fazer, eu deixo, ele está dizendo. Porque tem coisas que você não tem que absolver, tem coisas que você não tem que acatar, tem coisas que você não tem que aceitar para si. Ah, mas estão falando, entra por um ouvido, sai pelo outro. Fica sentado, vão te chamar de chato. Fica sentado, vão te chamar de ignorante. Mas enquanto a tua bênção não chegar, não permita ninguém te tirar da posição aonde Jesus está se encaminhando. Aí Jesus desce. Aí eu imagino Jesus olhando para Pedro, olhando para Tiago, olhando para João e dizendo: vocês estão vendo o que eu estou vendo? Eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei que eu sou onisciente, mas vocês estão vendo o que eu estou vendo? Enquanto a gente estava lá em cima, num ambiente sobrenatural, os que ficaram aqui embaixo estão discutindo. Enquanto a gente estava numa atmosfera praticamente de céu, quem ficou embaixo está conversando. Você não está pegando? Enquanto a gente aqui estava num ambiente divino, aqui em cima, quem ficou embaixo está discutindo, está tagarelando.
isso é mais do que suficiente para provar para mim e para você que o meu lugar e o teu lugar não é embaixo do monte, mas é em cima dele. Porque quem vive em cima do monte trabalha com o joelho dobrado, mas quem vive embaixo trabalha com a boca aberta. Em nome de Jesus, hoje a sua vida, ela veio aqui para ser impactada por uma palavra de confronto. E essa palavra, entre outras coisas, está te dizendo: a tua vida não é uma vida rasa, a tua vida não é uma vida superficial. O sobrenatural já está de portas abertas. A única coisa que você tem que fazer é passar por essa porta. Aí, final da mensagem, você vai até ficar assustado com o que eu vou falar. Vai. Presbítero, Jesus chegou. Jesus foi até o menino. Jesus estendeu a mão sobre o menino. E o menino foi curado. E o menino foi liberto. E o menino foi restaurado. Otto, mas pelo amor de Deus, a pregação foi quase de 40 minutos para você chegar nisso e falar que Jesus só fez milagre. Pois é, para a gente parece que foi rápido, mas e para o pai? Para a gente parece que foi dinamismo puro, mas e para o pai do menino? Ei, gente que não andou tudo que você andou, quando o teu milagre chegar, vai achar que é só um milagre. Gente que não passou por tudo que você passou, quando a tua honra chegar, vai achar que é só uma honra. Gente que não enfrentou o que tu enfrentou, quando você for abençoado, vai achar que é uma mera bênção. Mas só você sabe o que você passou, só você sabe o que você enfrentou, só você sabe toda a adversidade que você teve que enfrentar. Para todo mundo parece que é só uma provisão, mas para você é a provisão divina que você tanto buscou, que você tanto correu atrás. Deus te atendeu. Para os outros pode ser qualquer coisa, mas para você é um divisor de água. Porque só quem busca, valoriza. Só quem se esforça, dá valor. Só quem corre atrás, realmente coloca o devido valor quando obtém aquilo que está buscando. Concorda comigo, irmão? Pois é. Quem dera fosse só isso. O menino está curado. Amém. Já vamos voltar para ele. Vou fechar a mensagem. Discípulo e mestre da lei. Lembra do debate? Quem lembra, levanta a mão, por favor. Eles conversando? Pois é. Jesus vai chegar, mas ó, e vai dizer o seguinte: geração incrédula. Só que interessante é que quando você olha para a passagem, e aqui eu vou perguntar porque eu sei que você é mais teólogo que eu. Jesus ele vai dizer isso, ou melhor, Jesus vai exortar os mestres da lei ou os discípulos? Os discípulos. Jesus vai exortar os mestres da lei ou os discípulos? Os discípulos. Aí você deve estar perguntando, mas eles se safaram. Os mestres da lei se safaram. Porque eles não tomaram no pé da orelha, no pé do ouvido. Eles não tiveram que encarar uma palavra de exortação. Não aqui. Só posso dizer uma coisa? Jesus só cobra de quem ele ensina. E ele ensina quem? Os mestres da lei ou os discípulos? Só tem tutano para aguentar a exortação quem senta para aprender. Só aguenta uma palavra firme quem já está tete a tete com Jesus, ó, na vida íntima com ele. Os discípulos talvez até ficaram bravos, mas Jesus ele nunca exorta quem ele não ensina. Os mestres da lei foram embora porque eles não sabiam nada, achavam que sabiam. Os discípulos não. Jesus ele não estava chamando a atenção dos discípulos porque os odiava. Jesus estava chamando a atenção dos discípulos porque os discípulos eram dele. E aí, voltando para o menino, agora a gente fecha essa parte e só sobra essa parte da mensagem, o menino. O menino era surdo e mudo. Ele não falava e ele não ouvia. Só que ele estava vivo. Ele era deficiente, mas ele estava vivo. Quando Jesus cura, liberta este menino, ele cai. Quando acontece uma coisa desse tipo, sabe o que acontece? Todo mundo está perto. O mundo não mudou nada, irmão. Em certas coisas o mundo não mudou nada. Aconteceu tragédia, todo mundo vai em cima.
talvez com seu celular na mão, gravando até uns stories, postando, botando uma hashtag, enfim, claro que não nessa época, mas você está entendendo o que eu estou falando. Todo mundo em volta, o menino caído, o pai do menino assustado e Jesus sereno. Sabe por que Jesus estava sereno? Porque ele ia mostrar para todo mundo que o surdo ele pode fazer ouvir, que o mudo ele pode fazer falar, mas aquele que está caído, ele também levanta. Jesus deixa o menino cair para nos mostrar o seguinte: cair todo mundo pode, mas levantar, diferenciado, mudado, transformado, restaurado, só depende de Jesus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Jesus faz questão do menino cair. Jesus faz questão do menino cair, porque depois que ele cai, todo mundo começa a comentar. E aí, pai do menino, fez todo esse esforço, seu filho era surdo, seu filho era mudo, agora seu filho está morto. Seu filho não podia ouvir, seu filho não podia falar, agora nem vida nele tem mais. Ou você acha que os faladores não falaram isso? Pois é, mas Jesus queria mesmo que eles falassem, porque quanto mais eles falassem, mais envergonhados eles seriam, depois que Jesus realizasse o milagre de maneira plena. Porque Jesus não cura ninguém para ficar caído, Jesus não abençoa ninguém para ficar caído, Jesus não abençoa ninguém para ficar prostrado. Jesus ele abençoa, mas é para restaurar mesmo. Jesus abençoa, mas é para levantar mesmo. Eu prefiro, meu irmão, muito, muito, muito mesmo, estar abençoado, estar andando, arrastando, mas abençoado com a provisão de Deus, do que caído, só que sem a provisão divina na minha vida. E ele pega o menino pela mão. A galera estava dizendo, está morto. Pela língua dos outros, tem muito vivo que está morto, sabia? Pela língua dos outros, tem muito curado que está doente. Pela língua dos outros, tem muita gente de pé que está caído. Pois é, mas pela língua dos outros, graças a Deus por isso, que a língua deles não tem poder. O único que tem poder na sua palavra, porque com ela fez o céu e a terra, é o Deus ao qual nós cremos. E ele vai pegar este menino e vai levantá-lo. Porque quem está vivo tem que estar de pé. Quem está vivo tem que mostrar que está vivo. Ah, tem muita gente viva. Pois é, mas só está mostrando, só está dizendo, só está falando. Hoje não, você está vivo e vai mostrar que está vivo. Porque hoje começa a sua reação. Hoje começa a sua restauração. Jesus já te curou, mas hoje ele está te convidando a levantar. Jesus já te abençoou, mas hoje ele está te convidando a viver uma nova vida. Você, a partir de hoje, caiu para uma velha vida, para levantar e viver o algo novo de Deus. Fique de pé glorificando o nome de Jesus. Eu não sei qual é, ou melhor, eu não sei em quem você espelhou nessa mensagem. Talvez você é um dos discípulos. Talvez você pode ser até um mestre da lei, misericórdia, né? Não. Talvez você pode ser o pai do menino que está auxiliando alguém. Talvez você pode ser um menino que está precisando de auxílio. Mas essa palavra foi o encontro de cada um, independente da situação que se encontra. Jesus, quando descer do monte, ele vai exortar quem tem que ser exortado, ele vai abençoar quem tem que ser abençoado, ele vai encorajar quem tem que ser encorajado, ele vai restituir quem tem que ser restituído, ele vai reestruturar quem tem que ser reestruturado. Talvez você está há tanto tempo no pé do monte que nem acha que Jesus vai descer mais. Mas a noite em que Jesus vai descer é hoje. Jesus vai descer com realmente com aquilo que você esperava. Sabe por quê? Porque você se esforçou e não simplesmente que você está pedindo. Porque Ele conhece todo o seu caminho, toda a sua trajetória, toda a sua corrida. Ele não vai permitir que a tua vergonha continue. Hoje Ele bota ponto final na tua vergonha e inicia a história da tua honra. Hoje Ele bota ponto final na história da tua doença e inicia a história da sua cura. Hoje Ele bota ponto final na história da sua perturbação e dá início à história de uma vida liberta pelo sangue de Jesus. Curve a sua cabeça comigo, Pai. Eu quero te agradecer, eu quero te louvar, eu quero te exaltar, eu quero te bendizer. Tua palavra é completa, tua palavra é íntegra, tua palavra é plena. Por mais, Senhor, que em nós pregadores, meros mortais, haja defeitos, mais que a nossa eloquência não seja como é
a dos teus anjos quando te adoram. Por mais, Senhor, que as nossas técnicas sejam limitadas, por mais que venhamos gaguejar, esquecer a ordem das coisas, por mais que o nosso cérebro seja incapaz de discernir plenamente aquilo que Tu nos concede, creio que Tu és perfeito, creio que Tu és santo, creio que o Teu intelecto é ilimitado e supremo, absoluto, e nos concedeste aquilo que era necessário entendermos nessa noite. Pai, eu Te glorifico, não porque Tu fez ou deixou de fazer. Pai, eu Te glorifico não porque falaste ou deixaste de falar. Pai, eu Te glorifico simplesmente pela essência do Teu ser, que nessa noite se manifestou a nós através das Suas sagradas Escrituras. Pai, se existem pessoas aqui que de alguma forma estão esperando e aguardando por uma provisão, eu libero numa palavra profética essa provisão nessa noite sobre a vida delas. Se elas estão num processo que elas não aguentam mais esperar, deposite paciência na vida delas para que elas esperem o momento certo. E se de alguma forma, Deus, elas estão enfraquecidas, não aguentam mais, não suportam mais, Pai, eu Te peço, desça como desceste daquele monte, trazendo as ricas bênçãos e provisões do céu. Pai, se há doença, eu libero a cura. Se há, Senhor, correntes, eu profetizo que estão sendo quebradas. Se há perturbação, eu profetizo libertação. Senhor, eu profetizo no nome de Jesus, que nada mais será como antes a partir dessa noite na vida dos seus filhos. Nada mais será como antes na vida dos seus filhos. Eu creio plenamente que a Tua mão estendida sobre essa igreja, sobre essa mocidade, fará com que eles vivam o sobrenatural da parte do Senhor. E eu creio que profetas serão levantados, conscientizadores serão levantados, missionários serão levantados, homens, mulheres de Deus revestidos serão levantados. Não creio simplesmente porque sou um deles, creio porque eu era nada e o Senhor me colocou aqui como profeta e atalaia para liberar coisas do céu para vidas dos seus. Pai, eu creio que nós viveremos os melhores dias da igreja. O ano tem sido difícil, a vida não tem sido fácil, os problemas têm se acumulado, mas o Senhor, como dizem em Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu Te glorifico, eu Te exalto e eu Te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Presbítero Geiel, Deus abençoe. Obrigado pela confiança. Que Deus abençoe essa casa de uma maneira plena a cada dia mais. Amém.